Nesse vídeo, quero passar uma mensagem para todos aqueles que são desacreditados, seja no trabalho, seja com os amigos, na família, às vezes situações, né, que você pode ter passado da infância, que de certa forma, de algum jeito, algumas pessoas desacreditaram de você. E eu falo isso porque eu vivi isso aí. E a primeira coisa que eu quero começar aqui é que, primeiramente, você tem valor. E é difícil hoje as pessoas falarem isso, né? O quão raro é, às vezes, alguém, um amigo que seja. E eu vi isso até de pai, de mãe, de certa forma. É até difícil, mas você tem valor. Tem um valor muito grande aí dentro. Primeiro que a gente começa aqui que você é uma pessoa única, né? Não tem mais ninguém igual a você. Isso aí já te faz ser alguém muito especial. Segunda coisa que é difícil, né? De certa forma, você receber um certo tipo de menosprezo ou de descrédito de alguém, isso aí mexe com a estrutura, abala, coloca em xeque a nossa autoconfiança, leva muito para baixo, né? E são detalhes que a gente querendo ou não guarda, sendo que guardar isso aí é muito ruim. Mas só que agora há pouco, eu pensando, né, sobre isso, e resolvi fazer esse vídeo hoje aqui, porque igual eu falei pra vocês, eu também fui assim, seja no ambiente escolar, ou às vezes você conviveu com pessoas também que tiveram uma condição financeira maior, ou tiveram mais oportunidades que sejam, outra realidade, né? E às vezes também se colocou, né, você teve essa sensação que você não era capaz, de certa forma. Porque às vezes a crítica ela pode vir direta, ou ela pode ser indireta, né? Então você se vê numa situação, num ambiente ali que você não se vê capaz, e de certa forma você se trata assim. E grande parte da minha vida também foi assim, até um ponto que eu passei e que eu vi que muitas dessas coisas eram literalmente coisas que eu coloquei pra dentro de mim, sendo que não fazia sentido. Eu só descobri isso daí de uma forma. Primeira coisa, eu entender que a opinião das outras pessoas não dizem respeito a quem eu sou. Começa tudo por aí. A segunda coisa é a gente se conhecer, né? E aí entra um cenário na minha vida que me fez aprender muito. E que sempre quando eu tô passando por um momento ruim, ou uma fase baixa, né? Porque a vida da gente também não é linear, é altos e baixos. Então a gente se manter constante, né, num nível, numa linha reta em relação à vida é muito complicado. Então é aí que a gente tem que entender e sempre quando vier esses disparos, né, esses pensamentos, a gente tem que estar sempre se policiando e dando força, né, pra gente mesmo, porque se a gente também espera isso aí de alguém ou de outras pessoas, isso nunca vai vir. Então, uma das coisas que me ajudaram bastante foi literalmente não dar explicação. E aquela busca, né, querendo ou não, para se autoafirmar para as pessoas. Então tudo começa por aí. Porque pensa comigo, a partir do momento que você está tentando, de alguma forma, da forma que você consegue, que seja mínima, o mínimo esforço. E esse mínimo esforço para alguém que está quebrado, seja emocionalmente, seja financeiramente, seja em qualquer área, esse mínimo esforço, ele já vale demais. E aí que eu chamo a sua atenção também. Às vezes você tá passando por um momento difícil, seja no relacionamento, né? Seja no trabalho,
seja nas finanças. Entenda que qualquer mínimo esforço, na verdade, é um esforço tremendo. E não ter essa necessidade, né, de se autoafirmar para as pessoas é de grande valia também. Porque as grandes mudanças, elas acontecem no silêncio. Pelo menos foi assim comigo, né? Então, em todos os momentos da minha vida que eu me silenciei, literalmente eu vi a situação que eu estava passando, isso aí também requer humildade, né? Pra gente conseguir filtrar as coisas e se centrar, né, na situação que a gente se encontra, seja ela qual for, como eu falei pra vocês, aquilo que você tá passando. Então é silenciar, é calar. E fazer da forma com que você consegue, né? Seja se capacitando mais um pouco, às vezes deixando coisas de lado, seja amizades, seja rotinas, hábitos, que sejam, aos poucos, né? Mas com a coisa gravada dentro de você, que você é capaz, todo mundo é capaz. E muito tempo eu deixei isso aí ficar meio que congelado na minha vida. Só que não funciona assim. Porque aí dentro tem um valor gigantesco. E pode alcançar coisa muito grande. Mas começando por pouco, né? E às vezes a gente pensar, querer alcançar coisas grandes demais num curto período de tempo, isso aí de certa forma faz a gente se frustrar também. E as pessoas também, né? Então em todos os momentos que eu calei, que eu silenciei, diminui um pouco meu ritmo, acalmei um pouco minha mente, desacelerei, surtiu efeito demais. E comecei a focar em pequenas coisas. Então, faz isso. Uma das coisas que me ajudou demais também foi diminuir um pouco a exposição com telas. Porque para você que às vezes está passando por um momento difícil, uma situação complicada, e você fica ali vivenciando coisas de pessoas que aparentemente estão bem, isso aí vai fazer mal pra gente também. E vai fazer mal pra você. Então dá um passo para trás. Isso é válido demais. E eu falo isso aqui com toda sinceridade, também com todo amor do mundo. Faça isso. Silencia. Viva uma vida mais serena, mais pacata, desacelerada. Coloque as coisas no lugar. Centra. Quais são os seus objetivos, né? Seus propósitos, anseios, os valores. O que você valoriza. A pessoa que você tem tentado ser. Vai surtir efeito. E tem uma coisa importante que também nada é de uma hora para outra, mas dá para fazer. Quando eu tava passando um momento difícil na faculdade, e eu tinha um sonho na minha vida, e eu tentei por várias vezes isso, e nunca tinha conseguido. Aí chegou um certo ponto que eu já não tava feliz onde é que eu tava, não tava rendendo, não tava vendo literalmente alegria nenhuma, tava me afundando, basicamente isso. Aí juntou um pouco de vergonha de eu ter que voltar para a situação que eu tava, de, né, viver com os meus pais, enfim. E isso me fez, querendo ou não, ter que ter algumas mudanças necessárias, né? Então eu parei tudo que eu estava fazendo, dei um passo para trás, me silenciei, calei. Isso depois de ter ouvido muita coisa ruim das pessoas, né? E eu sei que às vezes você também deve ter ouvido muito de muita gente também. E voltei e comecei a estudar. Calado, sem falar nada para ninguém. Estudei bons meses, me afastei de muitas pessoas, mudei totalmente minha rotina, com o único objetivo de alcançar. E de sair daquele, literalmente, daquele fundo do poço que eu tava, né? E foi isso que eu fiz. E eu consegui. Mas só que esse vídeo aqui não é para enaltecer essa conquista que eu tive, não. É para dar força para você. Então,
é isso. Primeira coisa, o que as pessoas falam não significa nada. Pare de querer se importar demais com o que as pessoas pensam de você. Silencie, diminui seu ritmo, desacelere sua mente, procura atividades mais ao ar livre, se afaste de muitas pessoas, faça literalmente esse exame de consciência aí. Mas nunca deixe passar batido isso que eu falei pra você, você tem valor. E você consegue. Então, tá tudo aí dentro de você. Só tenta fazer isso, viu? E aquilo, a gente ouve pouco essas palavras, né? Que você consegue, que você é uma boa pessoa, que você tem tentado, com as ferramentas que você tem. Continua. Porque, querendo ou não, a realidade da gente, das pessoas, né? São totalmente diferentes. Isso não faz delas melhores que você. Então, é agir com pouco. Calar, e é isso. Não se importar com esse mundo aí que tá ao redor da gente, né? Que muitas vezes quer só querer jogar a gente pra baixo, que também tem esse detalhe. Às vezes as pessoas que falam da gente também, que querem nos jogar pra baixo, são pessoas frustradas, que às vezes não conquistaram os objetivos, aquilo que queria. E querendo ou não, isso é uma forma, uma arma pra meio que suprir essas inseguranças delas. Então é isso, tá? Essa mensagem que eu tinha pra passar pra você. Novamente, você tem valor, vai pra cima, quietinho, caladinho, um passo de cada vez, se exercitando, procurando uma melhor aqui, uma melhor ali. E acima de tudo, fazendo do jeito que dá. Que vai dar tudo certo, viu? E é isso, mensagem rápida, né? Querendo ou não. Hoje eu nem ia gravar esse vídeo, mas senti de passar essa mensagem aqui, que sei que se alcançar uma vida que seja e ajudar alguém de alguma forma, já valeu demais a intenção aqui. Beleza? Tamo junto. Se você não é inscrito no canal, se inscreve e vamos junto. Vamos ser melhor, ajudar uns aos outros, fazer diferença nessa terra. E é isso. Forte abraço e até o próximo vídeo.